São 8:02, somos 4. Três alunos. Daqui a pouquinho a gente começa a aula. Tomando café enquanto isso. Acordar. Chegou a Maria Fernanda. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia, professor, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Como vão as aulas de vocês? Muito puxado? Muito... chegou a Rebeca também. Bom dia, Rebeca. Mais ou menos, né, professor? Tá Mais ou época de final de semestre, né, então tá um pouco corrido. Começam as provas, né? Um monte de trabalho, lista. Vamos ver se ano que vem vocês estão aqui presencialmente, né? Pôr a mão em rochas, pôr a mão em minerais. Tomara, né, professor? Tomara. Essa nova variante é meio preocupante. Esperar que ela não seja perigosa, né? Vamos aguardar. Cinco pessoas? Falta bastante gente ainda, hein? Soube que esse ano vocês não são 50 como todo ano, né? Tem menos gente, menos pessoas. Vamos Mas esperar o só pessoal mais. trancou o curso? Não sei o que aconteceu. Não sei mesmo. Parece que tem uns 35, 40 só. Acho que tem umas 30 e pouco. Ó, o Pedro Henrique falou que tem umas 30 e pouco. Normalmente o que acontecia antes da pandemia, todo ano tinha 50 e poucos, né? 50 que passavam e mais um ou outro. Acho que o pessoal trancou. Talvez seja isso. Já são 8:05. Vamos começar a falar aqui, né? Depois as pessoas vão chegando, talvez. Bom dia para vocês. Sejam bem-vindos. Na sexta-feira passada, a gente estava vendo uns gráficos aí, né? E aí a gente soube que alguns minerais, como por exemplo aqueles feldspatos, quando diminuía a temperatura, eles ficavam instáveis, né? Se transformavam. O que era um mineral se transformava em dois minerais, né? Aí, por que acontecia isso, né? Aqui tem um esquema mostrando aqui em alta temperatura e aqui em baixa temperatura. E aí, o que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que aqui, ó, são posições estruturais, né? Isso daqui é um esquema, só um esquema. Isso daqui quer dizer que em todas as posições estruturais equivalentes, você tinha 50% de chance de encontrar um elemento A e 50% de chance de encontrar um elemento B. O que quer dizer que eles estavam distribuídos A e B aleatoriamente, né? Podia ser, por exemplo, sódio e potássio. Se distribuíam aleatoriamente em todas as posições. Não existia um ordenamento deles, né? Não tinha uma cavidade onde o A estava, outra onde estava o B. Aí, quando baixa a temperatura, acontece que essa única fase aqui, esse único mineral, que tem A e B distribuídos aleatoriamente, se transformava em dois minerais. Olha só, dois minerais. Um deles
onde você tinha, em determinada posição, ocupação de A, e outro onde você tinha, em determinada posição, ocupação de B. Ou seja, A e B não eram mais, não podiam se distribuir mais aleatoriamente. Existiam posições específicas ocupadas por A e ocupadas por B. Por que acontece isso, né? Acontece porque a alta temperatura, a estrutura é mais aberta, né? Mais tolerável a você ter cátions diferentes, de tamanhos diferentes, numa mesma posição. Aí, quando abaixa a temperatura, já não acontece mais isso. Aí você vai ter locais específicos propícios para A e propícios para B. A e B são diferentes na sua valência, né? No caso de sódio e cálcio, por exemplo, e também em tamanho, né? O tamanho do sódio é um pouco diferente do tamanho do cálcio. Aqui tudo bem, alta temperatura, tudo bem, mas baixa temperatura não acontece mais isso. Então, aquilo que era um mineral vai se transformar em dois minerais diferentes. É mais ou menos isso, né? Não é bem isso, mas é mais ou menos isso que acontece quando você diminui a temperatura. Você tem uma transformação. Aquele mineral que era estável a alta temperatura passa a ser instável. E aí o que acontece? Ele vai se transformar, vai se modificar para dois minerais diferentes, né? Isso chama-se exsolução ou desmistura. Esse é o nome dado para isso. Aí eu vou mostrar aqui, eu trouxe umas figuras de como que isso aparece no microscópio. No ano que vem, quando vocês tiverem aulas de mineralogia, vocês vão ter microscopia, aula de microscopia, e vocês vão ver lâminas de rocha, onde aparecem esses minerais. E aí, no microscópio, vai aparecer dessa maneira, assim, né? Exsolução em feldespato de potássio. Então, você tinha. Aqui nós estamos falando, não estamos falando mais de sódio e cálcio, né? Aqui nós estamos falando de potássio e de sódio. Albita é o plagioclásio de sódio. Então, aqui no caso dessas figuras, o que aconteceu, né? Você tinha feldspatos com potássio predominantemente, né? Aí ele se transformou na passagem de temperatura mais alta para temperatura mais baixa. E aí, o material resultante, que é a mistura de dois minerais, ganha uns nomes aqui. Isso daqui não é nome de mineral, é nome de mistura, né? Dessas misturas, dessa associação de minerais formados a temperatura mais baixa por exsolução de feldspatos potássicos. Então, o que é isso? Pertita é uma associação onde você tem feldspato de potássio hospedeiro, né? Feldspato potássico hospedeiro, pode ser ortoclase, microclínio, e aí você vai ter lamelas de albita. O que quer dizer isso? Hospedeiro é aquele que aparece em maior proporção na mistura, na associação. E as lamelas representam o material em quantidade menor. Aqui nesse caso, o feldspato original deu origem a um outro feldspato de potássio, né? Com outra composição diferente daquela original, e também lamelas de albita, o que era o sódio que estava aqui originalmente nesse feldspato potássico, ele saiu, foi formar o seu mineral próprio, né? Que era a albita. Aí existe esse nome pertita, existe um outro que chama antipertita, que é exatamente o contrário disso, né? Esse outro nome aqui significa uma associação onde albita é predominante, ou seja, você vai ter predominantemente feldspato de sódio e você vai ter lamelas de potássio. Aqui está no microscópio, você vê, olha, aqui esse cinza aqui vai ser o hospedeiro, que é o principal. E esses daqui em branco é a nova fase que se formou em quantidade menor, né? Em quantidade menor, que são as lamelas, né? São os hóspedes. Então, você tem o hospedeiro, que está em cinza, e os hóspedes, esse daqui em branco. É assim que vocês vão enxergar essas coisas no microscópio. Aqui dá para ver também, ó, a separação de duas fases. Aqui você tem eles também, só que além disso estão geminados, né? Os feldspatos. Daqui a pouco, uma outra hora a gente vai ver umas figuras parecidas com essa,
onde a gente vê que essas linhas aqui são linhas de geminação, né? Aqui tem 2 tipos de geminação associados, mas daqui a pouco a gente vai falar nisso. Mas o que você tem aqui é uma pertita com lamelas de albita, que é aquele que está em quantidade menor, aqui é a fórmula da albita, num microclínio, que é um feldspato predominantemente potássico. Aqui é a fórmula simplificada deles, né? Nunca eles vão ser exatamente puros. Você vai ter, aqui onde está escrito albita, nunca vai ser exatamente isso aqui, sódio, mas vai ter parte do sódio substituído por potássio. Aqui, como você vai ter parte de potássio substituído por sódio, mas aqui vai predominar o sódio, aqui vai predominar o potássio. E aí você tem as lamelas, quem são? As lamelas são essas daqui, ó, tá vendo? Devem ser essas daqui, né? Essas daqui são as lamelas, né? Porque a gente precisa pegar uma figura maior para ver se exatamente isso daqui é o que está em quantidade menor na mistura, na associação. Mas aqui eu tenho o hóspede, né? Que é a albita, e tenho o hospedeiro, que é o microclínio, que é esse que está aqui, essa geminação xadrez, né? Daqui a pouco vamos falar mais do que é isso, né? Geminação. Aqui também é geminado, olha essas linhas aqui, ó. São linhas de geminação. Então, assim que vai ficar no microscópio quando você tiver pertita ou antipertita, né? São iguais, só o que muda é que na antipertita as lamelas vão ser de microclínio e que é o feldspato potássico, né? E o hospedeiro vai ser albita. Mas vocês vão ver muito isso em rochas, né? Isso é muito, muito comum de acontecer. Aqui outra lâmina, né, onde você vê também, mas numa quantidade numa escala muito diferente. Isso daqui não é microscópio petrográfico, microscópio comum, mas é microscópio microscópio eletrônico de transmissão. Então aqui é bem pequena, né, a associação dos 2 minerais. E aí você vê aqui o hóspede, um hospedeiro, né, em branco, em preto. Então, quer dizer, isso você consegue ver em escalas maiores ou também em escalas bem menores. Outra vez a pertita, né? Aí, isso de lamela de exsolução, a gente fala muito de feldspato, porque feldspato é um mineral muito, muito comum, mas também tem outro mineral muito, muito comum, né? Outro grupo de minerais que são os piroxênios, né? Um grupo grande, né? São vários minerais. Uns 10, 15, eu não sei direito quantos são. Mas são vários minerais que compõem o grupo do piroxênio, né? Grupo dos piroxênios. Existem alguns que são monoclínicos, outros deles são ortorrômbicos, e com eles também vão acontecer coisas do tipo, você olha aqui, ó, isso daqui é são lamelas de exsolução em piroxênios. Aqui, ó, o que é isso aqui? Exemplo de lamela de exsolução, clinopiroxênio, são os monoclínicos, são cálcicos como a augita, e subcálcicos, pigionita, e ortopiroxênios ortorrômbicos, e magnésio e ferro. Não se preocupe, não se desesperem muito com esse excesso de nomes, tá? Depois, com o tempo, vocês vão acostumando com isso, com a vivência de vocês, e vocês vão se acostumando com esses nomes todos. Mas eu trouxe um gráfico aqui mostrando os piroxênios. Aqui o de magnésio, em estatita, aqui um de ferro, ferrocilita, que são os termos extremos, né? E aí, esse nome em estatita, ele é utilizado até chegar aqui na barreira de 50%. Depois dessa barreira, é usado o nome de ferrocilita. No passado, né, vocês vão ver gráficos antigos, aqui no meio iriam aparecer outros nomes que depois foram eliminados para simplificar um pouco, né? Tantos nomes assim. Tem pessoas que gostam de excesso de nomes, né? Quanto mais nome tiver, melhor. Mas aí você tem aqui esses daqui que são ortopiroxênios, né? Que são ortorrômbicos, pertencem ao sistema ortorrômbico. E depois aqui tem os que pertencem ao sistema monoclínico, né? E aqui tem os nomes deles, ó, pigionita, augita, diopsídio e dembergita. E daqui para cima já não são mais piroxênios, não se formam mais minerais com estrutura de piroxênios, forma
a volastonita, que é tipo um piroxenoide, né? Uma coisa parecida, mas não é um piroxênio, que é de cálcio. Então, quer dizer, no máximo você vai ter 50% de cálcio num piroxênio. Deixa eu ver, alguém está falando alguma coisa aqui. Professor, no slide que você colocou no Moodle, essa figura está diferente. Ah, depois eu vou mandar de novo essa apresentação para vocês. É porque eu coloquei lá uma apresentação antiga, com imagens antigas, e aí depois eu melhorei um pouco elas, e aí então eu vou colocar. Olha que observação, hein? Muito bem pela observação. Lá eu coloquei um gráfico antigo, e aqui eu coloquei um gráfico novo. Depois eu vou colocar de novo essa apresentação lá, inteira, e aí vocês substituem pela antiga, por favor. E aí... Bom, então é isso, né? Então aqui você tem alguns dos piroxênios, 2, 3, 4, 5, 6 deles, né? Existem outros. E aqui, daqui para cima, não são mais piroxênios, porque o cálcio ele vai modificar a estrutura dos piroxênios, então os minerais aqui para cima não vão ter mais estrutura de piroxênio, vão ser piroxenoides, como por exemplo a volastonita, que é de cálcio. Cálcio, ele vai substituir aqui em cima, né, magnésio e ferro, modificando a estrutura do mineral. Aí depois aqui eu coloquei também alguns esquemas de como isso vai aparecer no microscópio, desenhos assim, desse tipo, e aí pelos desenhos vocês vão distinguir, vocês vão perceber, né, quais são as orientações do piroxênio, as associações de piroxênio no caso, né? Você tem aqui um cristal, mas não é um cristal de um mineral, é uma associação de dois minerais aqui. Aqui são as lamelas, né? E aqui são os cristais. Também não se preocupem muito com esses detalhes, porque isso é para vocês fazerem depois no microscópio, né? Então é só uma introdução, só para vocês verem como que essas coisas vão aparecer na vida da gente, né? Aqui a seção paralela 010, que tem a linha de 100, e aí você vai orientar os seus cristais dessa maneira, tá? Aí, mais um monte de figura, né, para ilustrar. Aqui também são de microscópio. Aqui é uma lamela de piroxênio rico em cálcio, que é a augita. Cadê aqui a augita? Olha aqui a augita, né? A augita tem que ter mais de 20% de cálcio e menos de 45%. Então, você vai olhando esse gráfico, você vai vendo como que varia a quantidade de cálcio nesses minerais. Esse daqui mais ainda, ó, de oxídio e de emergita, tem mais cálcio ainda. Aí, então, lamelas de piroxênio rico em cálcio, que é a augita, no caso, em ortopiroxênio, que é rico em magnésio e ferro, em estatita, pijonita, CPX quer dizer clinopiroxênio, viu? Subcálcico de alta temperatura, invertida. Não, vamos deixar um pouco esse excesso de detalhe para não ficar muito chato, né? Exemplo de lamelas de exsolução, lamelas de cumingtonita. Olha, aqui é um anfibólio. Vejam só, né, a diferença do anfibólio para um piroxênio. O anfibólio ele tem cadeia dupla na sua estrutura, mas também não se preocupem muito. Então, aqui você tem cumingtonita, que é um anfibólio, um clinoanfibólio de magnésio e ferro, e é incolor. Ele está em orniblenda, que é um clinoanfibólio cálcico, que é verde. Aqui não é muito verde, né? Mas esse mais esverdeado aqui, então seria orniblenda, e o outro é o cumingtonita. Então, para mostrar para vocês que isso de exsolução acontece em vários tipos de minerais e minerais comuns. Aqui, exemplos de lamela de exsolução, de ilmenita em hematita. Olha só, minerais de brilho metálico, né? Como ilmenita, hematita. O brilho da hematita, na verdade, não é... Não, a hematita tem brilho metálico, mas ela não é realmente opaca, né? É uma exceção, ela é transparente. Mas tudo bem, esqueçam isso. Então, aqui é para mostrar lamela de ilmenita em hematita rica em titânio e de hematita em ilmenita. Então, tem aqui dois tipos de exsolução de óxidos, né? Isso aqui são óxidos.
Ilmenita é óxido de ferro e titânio, e hematita é óxido de ferro. Então, veja que também vai acontecer isso, né? A gente também vai ter gráficos, eu não vou mostrar aqui todos os gráficos que existem, eles são, às vezes, muito parecidos, mas, então, para mostrar que vocês vão estar olhando, às vezes, minerais metálicos ou óxidos, né, em geral, e vocês vão encontrar isso também. Aqui está essa legenda da próxima figura. Lamelas de espinélio, magnésio e alumínio, e ilmenita, ferro e titânio. Esse daqui é um óxido de magnésio e alumínio. Ilmenita é um óxido de ferro e titânio. Então, você vai ter também alta temperatura. Você pode imaginar que o ferro e o magnésio se substituem livremente, alumínio e titânio também se substituem livremente, mas aí quando você diminui a temperatura, isso não é mais possível e aí formam-se lamelas. Então, aqui você tem aqui, ó, lamelas de ilmenita e espinélio, paralelas a uma direção, né? Você pode orientar isso cristalograficamente em magnetita. Então, tem a figura aqui, em geral, é magnetita, e aí você tem o espinélio, que está como SPL aqui, e ilmenita. Então, são coisas, muitos detalhes que vão acontecer, e aqui o que é? Aqui, esquema genérico do processo de solução sólida, desmistura ou surgimento de uma fase intermediária ordenada entre dois membros finais A e B. Ah, sim, aqui é para mostrar, olha, aqui tem um membro final A, né, que é onde você vai ter um mineral onde você só tem aqui os átomos vermelhos, né? E aqui outro membro final que só tem átomos azuis. E aí aqui você tem, olha, intercrescimento de A e B, fases ricas em A e B, ó, tá vendo? Aqui você tem os dois elementos ocupando espaços aleatoriamente. Aqui também, ó, tá vendo? Você tem tudo aleatoriamente, mas aqui você tem um ordenamento, olha, uma outra estrutura, onde você tem o vermelho num lugar, o azul no outro, o vermelho num lugar, azul no outro. Então, isso daqui é uma estrutura ordenada, isso daqui é uma estrutura, essas daqui são estruturas desordenadas, né? Essa daqui já tem uma certa ordenação, né? Os vermelhos estão para cá, os azuis estão para cá. Então, aqui são duas fases, né? Uma fase rica em A e outra fase rica em B. Aqui não, aqui eles estão distribuídos aleatoriamente. E aqui é uma única fase onde você tem os dois, né? Uma fase intermediária, onde você tem um ordenamento. Então, em geral, aqui você vai ter uma simetria diferente daqui. Aqui você vai ter uma simetria menor do que aqui em geral. Tem exemplos disso, né? Por exemplo, ferro metálico, níquel metálico, e aí quando você tem determinadas associações de ferro e níquel, né? Um mineral onde você tem ferro e níquel aleatoriamente, ou seja, eles estão distribuídos aleatoriamente na estrutura, e aí vocês têm uma fase onde você tem metade de ferro e metade de níquel, né? 50% de um, 50% de outro, e aí eles se ordenam dessa maneira, e aí você vai ter um outro mineral, né? Aqui é um mineral, aqui é outro, aqui vai ser outro mineral, porque aqui vai ter uma outra simetria, né? Ferro e níquel, quando eles estiverem associados 50%, 50%, aí a estrutura vai ficar tetragonal, acho que é tetragonal. E aqui é cúbica, aqui é cúbica. Então, acontecem coisas assim, né? Dependendo da quantidade que você tem associados, você vai ter coisas diferentes. Aí, aqui é um outro gráfico para mostrar também minerais muito comuns, que são magnesita, dolomita e calcita. Calcita e magnesita são dois minerais que têm a mesma estrutura, ou seja, eles são isomorfos, né? Num lugar você vai ter cálcio, no outro vai ter magnésio. Só que aqui diz, olha, eles são romboédricos, né? Trigonais, quer dizer, solução sólida substitucional muito limitada. O que quer dizer muito limitada?
Quer dizer que você não pode, na calcita, colocar muito magnésio, porque você vai destruir a estrutura, você vai desestabilizar a estrutura da calcita. Assim como também a magnesita, você não vai poder colocar muito cálcio nela, porque você também vai desestabilizar a estrutura. Por outro lado, existe uma fase intermediária ordenada, que é o caso que eu falei agora há pouco, né, de ferro e níquel. Só que essa fase ordenada chama-se dolomita, ela vai ter 50% das suas cavidades ocupadas por cálcio, 50% de magnésio, e ela já vai ter uma estrutura diferente. Ela não vai ter mais a mesma estrutura que calcita e magnesita. O ordenamento vai influenciar que a estrutura fique diferente. Veja que os tamanhos, né? Lembre-se que os tamanhos dos cátions vão influenciar muito na hora de você ter uma estrutura estável ou não. O cálcio tem esse tamanho de raio iônico, 1 angstrom, e o magnésio 0,72, ou seja, muito menor, né? Então, eu não vou poder ficar trocando eles aleatoriamente, que a minha estrutura vai estragar, né? Vai ser instabilizada. Essa daqui é a diferença de tamanho que tem os dois cátions. Aí tem um gráfico aqui que, se a gente ficar olhando, a gente vai conseguir entender alguma coisa, né? Olha ali a temperatura mais alta, né? 1400. Isso daqui é uma linha de desmisturação, ó. Lá numa temperatura mais alta, você vai poder ter bastante magnésio e cálcio formando uma estrutura, né, estável, porque a alta temperatura é mais fácil eu ficar trocando cátions de tamanho maior. Mas aí quando você diminui a temperatura, olha o que acontece. Aqui, ó, tem o caso extremo, magnesita, né, carbonato de magnésio. Aqui tem um caso extremo, calcita, carbonato de cálcio. E aí, quando você vai baixando a temperatura, por exemplo, eu tivesse uma composição aqui em cima. Aí, quando chegar nessa temperatura aqui, imaginar aqui 1200 graus Celsius, olha, vai acontecer uma desmisturação. Aquele composto que estava aqui, que tinha uma composição única, né? Ele vai se transformar numa mistura de magnesita e dolomita. Olha a dolomita aqui no meio, ó, carbonato de cálcio e magnésio. Então, aqui para baixo dessa curva, resumindo, eu vou ter uma associação de magnesita e dolomita. Já se eu tiver para o lado de cada curva, olha, eu tenho mais de 50% de cálcio, né? Então, na hora que chegar aqui, ó, nessa temperatura aqui, por exemplo, 1000 graus Celsius, né, mais ou menos, abaixo dessa temperatura eu vou ter uma mistura de dolomita e calcita. Olha só, aqui eu já vou ter calcita, né? Aqui eu tinha magnesita. Conforme eu vou baixando a temperatura, eu leio a composição do composto que está se formando aqui e aqui. Bato nessa linha e desço, bato nessa linha e desço, tá? Para saber uma dolomita com tanto por cento de cálcio, calcita com tanto por cento de magnésio e assim por diante. Então, são gráficos parecidos com aqueles que a gente já conhece, não são iguais, mas são parecidos, porque aqui nesse caso forma-se um mineral intermediário, coisa que não tinha, né, naquele nosso gráfico lá da albita nortita que a gente viu na aula passada. Então, dependendo do mineral, dos minerais que estão envolvidos, a gente vai ter fatos diferentes. Ixi, aí tem um texto aqui. Quem vai ler para a gente esse texto? Vamos sortear alguém aqui da lista? Quem está aqui? Karina Castaldello Masamuto, você está aí? Oi, Oi, Karina. Tudo bem? Acho que ela não tem microfone. Ah, está sem microfone. Vamos sortear outra pessoa. Quem está aqui? Maria Fernanda Mendonça Pereira. Você está aí, Maria Fernanda? Estou sim, professor. Lê para nós, por favor. Polimorfismo, mesma composição, estruturas cristalinas diferentes. Estabilidade das diversas fases polimorfas. Função das condições de pressão e temperatura. P. O polimorfo de maior densidade é estável a pressões confinantes, litostáticas maiores. T. O polimorfo de entropia maior é estável a temperaturas maiores. Muito bem, palmas para essa aluna.
Vejam que informações importantes que ela passou para a gente, né? Polimorfos, então, né? Relembrando, mesma composição, a estrutura diferente. Aí diz aqui que, sim, que eles são estáveis em pressão e temperatura diferente. Ou seja, uma mesma composição, uma mesma associação de átomos pode formar um mineral diferente a temperaturas e pressões, ou pressões maiores daquele que se forma a pressão e temperatura menor, né? Eles vão ser estáveis a condições diferentes. E aqui diz, que o de maior densidade estava a pressões confinantes maiores, né? A gente imagina a pressão é maior, então vai apertar mais a estrutura, a densidade vai ser maior, né? Aí, sim, aqui o gráfico que eu trouxe para mostrar para você isso das densidades. Aqui é um gráfico muito importante quando a gente vai estudar rochas metamórficas. Por quê? Porque, né, quando a gente tem rochas metamórficas, vão aparecer minerais com essa composição química, o silicato de alumínio, né? Mas de estruturas diferentes. Um deles chama andaluzita, outro cianita e outro silimanita. Todos eles têm a mesma composição, mas eles têm estruturas diferentes. Por que, que as estruturas são diferentes? Porque eles se formam a pressão e temperatura diferente. Vejam aqui, ó, pressão, temperatura, né? Então, a cianita vai se formar nesse espaço aqui, né? Nesse espaço de pressão e temperatura. Já a silimanita, nesse outro espaço aqui. Veja, temperaturas bem maiores, né? Esse outro aqui, andaluzita, vai se formar nessas condições aqui. Vejam, pressões bem menores. Aí, então, o que que isso vai ajudar a gente, né? Bom, primeiro de tudo, aqui tem as densidades deles. Vejam as densidades como são diferentes, né? Esse de pressão maior tem densidade maior. E aí, esse daqui de pressão menor, densidade menor. E o que que vai informar? Para que que serve esse gráfico aqui para a gente, né? Eu, por exemplo, achei uma rocha metamórfica lá, aí essa rocha metamórfica tem cianita. O que que isso vai informar para mim? Isso vai me informar que a minha rocha sofreu essa pressão e essa temperatura que se formou nessas condições de pressão e temperatura. Se eu tiver andaluzita, olha, minha rocha sofreu essa pressão e temperatura, silimanita também. Agora, se eu tiver uma associação, eu tenho lá minha rocha metamórfica, eu começo a olhar e vejo que ao mesmo tempo ela tem silimanita e cianita. O que que eu vou descobrir a respeito dessa rocha? Pense um pouco e respondam para mim. A minha rocha tem cianita e silimanita ao mesmo tempo. O que que isso vai significar para mim? O que que eu vou falar da minha rocha? Estamos pensando. Que ela forma acima da pressão 3,9 kbar? Isso sim, mas o que mais? Eu descubro uma coisa a mais além disso. Essa rocha não teria, então, se deslocado e a pressão alterada à medida que ela foi sendo soerguida, e aí formou, em cada profundidade que esteve, de acordo com a pressão que foi submetida, foi formando esses outros minerais? Isso é uma ideia, né? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que ela se formou, né? Vamos imaginar outra possibilidade, é que ela se formou exatamente sobre essa linha que está aqui, ó. Em alguma condição de pressão e temperatura associada nessa linha aqui. Por quê? Porque aqui tem silimanita, aqui tem cianita, e em cima dessa linha, o que que tem? Em cima dessa linha se forma cianita e silimanita ao mesmo tempo. Então, essa é uma outra possibilidade. Se os dois foram formados simultaneamente, eles foram formados sobre essa linha que está aqui, nesse intervalo, nessa associação de temperatura e pressão. A mesma coisa, né? Se eu tiver andaluzita e silimanita e os dois foram formados ao mesmo tempo, olha, foram formados
sob condições que estão sobre essa linha aqui, andaluzita e silimanita aqui. Aí acontece em rochas onde você tem ao mesmo tempo andaluzita, silimanita e cianita. O que você vai falar dessa rocha? O que você vai falar se ela tiver ao mesmo tempo esses 3 minerais? Que ela se formou bem nesse ponto onde... Muito bem, parabéns, Camila, parabéns, exatamente, ela teria se formado exatamente nesse ponto aqui, né, teoricamente, certo? Então, de 505 graus Celsius, 3,9 quilobar. Então, exatamente isso. Então, esses gráficos servem para a gente imaginar, né, interpretar coisas desse tipo a partir da mineralogia da rocha que eu estou estudando. Aqui embaixo, eu tenho um gráfico de aragonita e calcita. Aqui eu tenho os campos de estabilidade de calcita e aragonita. Aragonita, pressões mais altas, né? Calcita, que temperaturas mais altas. E olha a densidade delas. Ambos são carbonato de cálcio, né? CaCO3, são polimorfos. Mas olha a estrutura da aragonita, que é ortorrômbica, né? Olha como ela tem uma densidade muito maior que a calcita, né? Maiores pressões, maiores densidades, estruturas mais densas, mais compactas. Também o diamante e a grafita. Olha a diferença de densidade do diamante para a grafita. Ambos têm a mesma composição, né? Carbono. E aí, mas olha, a densidade é muito diferente, né? Conforme pressão, temperatura em que se formam os minerais. Então, aqui são exemplos de polimorfos, a influência da pressão, da temperatura, né? O que vai acontecer de você ter um ou outro e de como que vai ser a estrutura deles, como vai ser a densidade deles. Aqui é um gráfico um pouco mais complicado, porque você tem diversas fases, todas elas com a mesma composição e são todos eles polimorfos. Olha aquele mineral que a gente conhece, o quartzo, né? O quartzo. Olha que ele está aqui, ó. Ele é chamado de quartzo alfa, né? Esse daqui é um nome para diferenciar ele do quartzo beta. A temperaturas mais baixas, né? Abaixo de 600 graus, você vai ter o quartzo, que é esse quartzo que a gente conhece, que está em todos os cantos aqui. Mas a temperatura maior, se forma o quartzo beta, que tem uma outra estrutura. Esse daqui é hexagonal, esse daqui é trigonal. Aí, quando baixa a temperatura, o quartzo beta se transforma em quartzo alfa. Vejam só. Quartzo beta, ele só é estável. Qual é a diferença? Eu trouxe... Olha, deixa eu só fazer uma observação. Nomes de minerais, a gente não pode falar no plural. É uma, como fala, uma indelicadeza, né? Uma coisa... Uma falta de respeito, exatamente isso, falta de respeito com os minerais, colocar o nome deles no plural. Você não pode falar quartzos. Então você tem que falar só quartzo, que é o mesmo que você... Vamos ver alguma analogia. Você foi almoçar, né? Você foi almoçar e você comeu arroz e feijão. Você não fala eu comi arrozes e feijões, né? Por mais arroz, mais grãos de arroz que você tenha posto no seu prato, né? Feito um prato de pedreiro enorme, cheio de arroz e de feijão, você não vai falar que comeu arrozes e feijões, né? Porque arroz e feijão você está querendo dizer um tipo, né? Um tipo de alimento. Assim como também quartzo, só existe um quartzo, né? SiO2. Né? Todo quartzo vai ser SiO2. Então, não se deve falar quartzos. Mas o que eu estava falando mesmo? Qual a diferença entre esses dois quartos? Eu trouxe uma figura, mais para frente ela vai aparecer, eu não sei se agora ou mais tarde, mostrando a diferença dos dois. Mas é a distribuição dos átomos de silício e oxigênio, a simetria vai mudar de um para outro. Esse daqui vai ter uma simetria hexagonal, vai ter um eixo 6 na estrutura, esse daqui vai ter um eixo 3, mas elas são diferenças muito pequenas, então esse quartzo beta ele se transforma muito, muito facilmente em quartzo alfa quando você diminui a temperatura, de tal forma, que você não encontra nenhum quartzo beta a temperatura ambiente.
todo mineral que se formou como quartzo beta, quando diminui a temperatura, ele se transforma em quartzo alfa. Mas o que acontece é o seguinte, exteriormente, também eu trouxe figura, a gente vai entender melhor isso quando vir a figura. Exteriormente, você vai ter forma de quartzo beta, cristais perfeitamente hexagonais, né? Você olha para ele e vai falar, olha, aqui deve ter um eixo de ordem 6, mas você vai olhar por dentro a estrutura é de quartzo alfa. Por fora ele parece quartzo beta, mas por dentro ele é quartzo alfa. Isso a gente chama de pseudomorfo. Pseudomorfo originalmente era um mineral, depois se transformou em outro, mas a forma externa se mantém a mesma. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais. Tem outros polimorfos do quartzo, a cristobalita, um campo de estabilidade aqui, a tridimita também, por aqui. Esses daqui não são estáveis só nesse campo de estabilidade, tem outros, mas são muitos detalhes. Aqui tem a coesita. Aqui está diferente esse gráfico. A pressão vem para cá, a temperatura vem para cá, né? E aqui você tem a coesita, que é um outro polimorfo do quartzo, estável a pressões maiores, e outra mais ainda, a pressões maiores ainda, que é a stichovita. E aí, aqui é para vocês verem também a densidade do quartzo alfa, né, que é o quartzo de baixa temperatura, da coesita, olha como já ficou bem maior a densidade, né? Isso daqui esse daqui é gramas por centímetro cúbico, né? E aqui é stichovita, maior ainda a densidade, ok? Então, esses são os polimorfos da sílica, que é SiO2. Aqui você tem a densidade desses outros, também a tridimita e a cristobalita. Aí, aqui vocês têm outros gráficos mostrando energia livre de formação, temperatura. Então, não se preocupe, é muito detalhe para a gente ficar decorando essas coisas. Ixi, mais texto. Quanto texto? Vamos ver, alguém será sorteado para ler aqui. Maria Fernanda já foi. Karina não tem microfone. Quem mais estará aqui? Vamos ver a nossa lista. Posso ler, professor? Olha, tem um voluntário. Muito bem. Leia para nós, por favor, Antônio. Tipos de polimorfismo, definidos em função do mecanismo que promove a transformação. Reconstrutivo, requer reorganização estrutural extensa, demanda grande energia de ativação. Exemplo, diamante, grafita. De deslocamento, demanda pequeno rearranjo na estrutura, sem quebra de ligações, requer pouca energia. Exemplo, quartzo alfa, baixa temperatura, e quartzo beta, alta temperatura. De ordem e desordem, em função do ordenamento dos íons dos sítios com a variação da temperatura. Exemplo, feldespato K, sanidina, ortoclásio e microclínio. Muito bem, parabéns, então. Veja que leitura eficiente que ele fez e deixou muito claro para a gente que nós temos 3 tipos, né, principais de polimorfismo. Um que chama reconstrutivo, um que chama de deslocamento e outro que chama de ordem e desordem. Eles são de tipo diferente, né? Esses dois aqui, por exemplo, desse tipo reconstrutivo, né? Aí a estrutura é muito diferente, as ligações são muito diferentes, então, para você transformar diamante em grafita, você vai precisar muita energia de ativação. Era isso que estava aqui naquele gráfico que a gente viu agora há pouco, né? Vou voltar aqui, ó, né? As energias. Mas então, por que acontece isso? Porque a estrutura é muito diferente. Lembra o diamante? Só tinha ligações covalentes, né? Em todas as direções, ligações muito fortes. A grafita é muito diferente, tinha aquelas camadas onde você tinha ligação covalente, que eram até mais fortes que as do diamante, mas tinha aquelas ligações de Van der Waals entre camadas. Então, quando a estrutura é muito diferente, para você transformar um em outro, fica difícil, né? Então, isso é muito difícil você transformar um no outro. Aí você chama isso de reconstrutivo, porque você vai reconstruir totalmente a estrutura, né? Ela vai ficar muito, muito diferente. Tem outras transformações de um mineral em outro, como aquilo que eu já contei para vocês agora há pouco, né? Quartzo beta se transformando em quartzo alfa, né? Ou
ou o quartzo alfa no quartzo beta, se você aumentar a temperatura, é muito fácil, porque as estruturas são muito parecidas. A gente vai ver também umas figuras mostrando isso daqui a pouco. E depois tem um outro tipo, né, de polimorfismo, que é o de ordem-desordem. Ou seja, nesse tipo de transformação, o que você faz é simplesmente mudar as posições dos átomos dentro de uma estrutura, né? Você ordena, nós vimos agora há pouco, né, umas estruturas ordenadas e umas desordenadas. Aí você vai lá e ordena, desordena os seus átomos, aí você vai mudar a estrutura. Como que você vai mudar a estrutura? Porque você muda a simetria. Olha só, você muda a simetria. Também eu trouxe figura desses minerais aqui, que são os feldspato de potássio, para a gente ver como isso acontece. Ixi, mais texto. Mais texto. Mas isso a gente já falou, né? Eu não preciso falar de novo. Deveria ter falado quando estava aqui. Então, vamos só olhar rapidamente. A transformação de grafito em diamante requer altas pressões e temperaturas, reorganizações das ligações sp2 em arranjo triangular plano, em sp3 em arranjo tetraédrico. Uma vez formado o diamante, ele pode persistir metaestável no campo de equilíbrio da grafita, inclusive na superfície da crosta, a pressão ambiental. Isso é verdade, né? Porque as pessoas, quando compram um diamante, não querem que ela se transforme em grafita, né? A pessoa vai olhar e vai falar, não, mas eu estou no campo de estabilidade da grafita, o meu diamante vai se transformar em grafita. Não, isso não acontece, porque precisaria ter uma energia, aqui, a alta energia de ativação, como fosse uma barreira energética, né? Então, isso a gente já tinha falado mais ou menos, então, é isso. Aqui é a figura, olha, a figura daquilo que eu falei, as ligações totalmente diferentes, né, num e no outro, que diz aqui, ó, estrutura do diamante e da grafita, diamante estrutura tridimensional, ligações covalentes, então tá aqui. Aí a grafita, né, planos, nos planos tem ligações covalentes e aqui você tem ligações van der Waals. Então isso são transformações muito difíceis de acontecer, onde você reconstrói totalmente a estrutura na hora que você modifica de um para outro. Gráficos, né, para mostrar isso. São os campos de estabilidade da grafita, do diamante. Nesse campo aqui, o grafita é metaestável, aqui o diamante é metaestável. Aqui, se você quer transformar o seu diamante ou sua grafita em líquido, você precisa estar nesse campo de temperatura e pressão. Aqui só o diamante é estável. E aí, então, olhando esses gráficos aqui, a gente tira muita informação, né? Ou seja, para construir um gráfico desse, a pessoa precisa ter muita informação, né? São feitos estudos em laboratório, modificando pressão e temperatura para saber o que acontece com determinada composição. Aí, nossa, feldspato potássico, mais texto. Coloquei muito texto aqui, não sei por quê. Acho que para fazer vocês lerem, né? Então, vamos achar outra pessoa aqui na lista. Camila, você já leu hoje? Camila não foi sorteada ainda hoje? Ainda não, prof. Posso ler sim. Por favor. Polimorfismo de ordem-desordem, feldspato potássico. Na estrutura dos feldspato potássico, há uma proporção de 3 tetraedros, óxido de silício, para 1 de óxido de alumínio. Às altas temperaturas, as posições tetraédricas são ocupadas aleatoriamente por silício ou alumínio, sem distinção. A temperatura mais baixa, as duas posições não aceitam mais alumínio, e as duas passam a se dividir entre silício e alumínio, com a probabilidade de ocupação por cada cátion de 50%. A temperaturas mais baixas ainda, apenas uma das posições aceita alumínio, enquanto as outras 3 aceitam apenas silício. A estrutura se torna ordenada com sítios catiônicos rigorosamente seletivos. A simetria decresce de monoclínica para triclínica, sanidina, ortoclásio e microlínio. Microclínio. Microclínio. Muito bem, perfeito, perfeito. Então, ela explicou claramente o que acontece, né? Temperatura mais alta, a distribuição é aleatória de silício e alumínio, aí vai descendo a temperatura,
aí já a estrutura começa a ser mais restritiva, né? Silício e alumínio já tem posições mais definidas e temperatura mais baixa, ainda pior ainda, o alumínio só vai conseguir ficar em uma das posições tetraédricas. Eu também trouxe alguma figura disso. Ah, aqui está a figura. Vamos olhar essa figura aqui para tentar entender o que acontece. Aqui, ordem e desordem, né? Ordem e desordem. Então, a temperatura mais alta, você tem essas 4 posições aqui, onde você pode ter tanto silício quanto alumínio. Eu tenho 50% de probabilidade de encontrar silício e alumínio em qualquer uma dessas 4 posições, né? A temperatura é mais elevada, então tenho mais liberdade de distribuir, então a ocupação é aleatória. Eu tenho aqui um eixo de simetria de ordem 2, né? Veja aqui, ó. Daqui para cá tem um eixo de ordem 2. Aí, quando vai diminuindo a temperatura, olha, aqui eu só vou ter silício, alumínio não pode mais entrar aqui, né? Esse tetraedro não aceita mais alumínio. Alumínio é maior que silício, né? Esse tetraedro aqui ficou menor, já não pode mais entrar alumínio. Aqui pode. Aqui eu tenho a mesma coisa que eu tinha naquela outra condição, né? Onde eu posso ter tanto silício quanto alumínio. Eles podem se distribuir aleatoriamente aqui. Então, eu vou ter metade da probabilidade de encontrar silício e alumínio nessas duas posições estruturais. Olha, o eixo 2 continua aqui, ó, né? Eu tenho um eixo de simetria de ordem 2. Aí eu diminui mais a temperatura. Alumínio não é mais aceito nessas 3 posições que estão aqui. Essas 3 posições vão ter só silício, e silício também não vai entrar mais aqui. Aqui vai ter só alumínio. O que aconteceu com a minha estrutura? Olha, desapareceu o eixo de simetria de ordem 2 que estava aqui. Isso daqui são pedaços de estrutura, né? Só para a gente entender mais ou menos o que acontece. Então, veja, simetria, aqui era monoclínico, né? Tinha eixo 2, aqui também, aqui não é mais, aqui é triclínico, não tem mais eixo 2, não tem mais simetria nenhuma. Então, isso que acontece nas transformações de feldspatos. Quem que é cada um aqui? Não tem o nome deles, né? Mas aqui está escrito, ó, o primeiro é sanidina, o segundo é ortoclase, e o terceiro é microclínico. Nos dias de hoje, deixa eu falar uma coisa mais difícil para vocês, né? Mas nos dias de hoje, quando a pessoa está estudando um mineral, está definindo um mineral novo, né? Aí essas diferenças aqui não vão ter importância para você mudar o nome do mineral. Esses 3 minerais, hoje em dia, eles iriam ter o mesmo nome, para evitar a proliferação de nomes. Mas no passado, não. No passado, a pessoa deu um nome para esse, um nome para esse, um nome para esse. Nos dias de hoje, sanidina, ortoclase e microclínio seriam o mesmo mineral, mas no passado não. Então você tem esses nomes que são nomes históricos, né? E aí vocês veem também uma outra coisa, né? Aqui pode ser se aqui era monoclínico, né? Nesses 2 aqui são monoclínicos. Monoclínico, o que quer dizer? Que eu tenho um ângulo só diferente de 90 graus. Então, nesses 2 casos, se eu olhasse a estrutura inteira, eu ia ter um ângulo só diferente de 90 graus, porque é monoclínico. Aqui é triclínico, né? Então, teoricamente, os 3 ângulos seriam diferentes de 90 graus. Mas, como a transformação aqui foi pequena, às vezes eu posso até encontrar 2 ângulos iguais a 90 graus, e só um diferente de 90 graus, mas a estrutura não é mais monoclínica. Por que não é monoclínica? Porque desapareceu o eixo 2 que estava aqui. Então, o que importa para eu classificar um mineral num sistema cristalino não são verdadeiramente os ângulos, mas sim os elementos de simetria presentes, ok? Essa outra figura, ela mostra a mesma coisa aqui, né? Ela é um pouco mais complicada da gente entender, mas também está mostrando aqui tetraedros, né? 4 tetraedros diferentes, onde você vai ter
a distribuição que a gente já falou. Aqui nesses 4 aqui, né? Eu vou ter probabilidade igual de encontrar silício e alumínio, e aqui, nesse último desenho aqui, eu tenho só nesse mais escuro, 100% de alumínio e aqui 100% de silício nesses que estão aqui. Ficou um pouco pequeno aqui, mas dá para ler ainda. Aí, vamos fazer um intervalo? O que vocês acham da gente fazer um intervalo e voltar daqui 10 minutos? Aí a gente vai falar do polimorfismo de deslocamento, hein? Que é aquilo do quartzo alfa e quartzo beta. Tá bom? Vamos fazer então, vamos para o recreio e a gente volta às 9h07, ok? Até já então.
Pronto? Voltamos do recreio? Esperar alguém se manifestar. Sim, a Karina já voltou. A Camila também, a Maria Fernanda também. Então, vamos continuar nosso assunto tão interessante de hoje. A gente está falando de polimorfismo, a gente está falando de como um mineral com uma estrutura se transforma em outra estrutura, a composição se mantém, mas a estrutura muda, e isso é controlado por variações de pressão e de temperatura. E agora a gente vai falar de um tipo de transformação que é o polimorfismo de deslocamento. Antes eu queria saber, vocês resolveram a lista 1, aquela primeira lista de exercícios? Vocês se lembram do último exercício da lista, que era sobre quartzo alfa e quartzo beta? Vocês fizeram um exercício, tinha de colocar num diagrama de Wolff, lembra? Projetar num diagrama de Wolff, quartzo alfa e quartzo beta? Vocês fizeram isso? Vocês se lembram disso? Esperando respostas. Vocês fizeram esse exercício na lista 1? Acho que não fizeram, porque ninguém... O último eu ainda não consegui resolver, olha só. Mas tinha que fazer antes da primeira prova, né? Porque senão não tem graça mais. Mas aquele exercício é para vocês realmente colocarem no diagrama de Wolff, por um lado o quartzo alfa e por outro lado o quartzo beta. E aí, da primeira lista, tá falando da primeira lista de todos, aquela onde tinha outra professora, lembra? Adriana, isso. Aí o último exercício, não, da segunda ainda vocês não acabaram, claro. Da primeira vocês fizeram ou não fizeram? Ou não se lembram mais, ou não sabem, ou copiaram de uma lista já feita, não entenderam nada. Bom, mas então vou resumir para vocês. Lá vocês tinham um diagrama de Wolff, onde vocês tinham de colocar as formas cristalinas do quartzo alfa e do quartzo beta. Aí, vocês colocavam lá do quartzo alfa, aí tinha lá 2 romboedros e tinha um prisma, né? E aí vocês colocavam, desenhavam bonito lá, aí vocês viam lá, tinha simetria trigonal, aí vocês faziam do quartzo beta, e do quartzo beta, o que acontecia era aparecer só uma bipirâmide. Aí quando vocês projetavam a bipirâmide, ela ia ficar igual na projeção da associação de 2 romboedros. Então, isso quer dizer que são coisas muito parecidas, né? 2 romboedros, uma bipirâmide. Se você não vê o tamanho das faces, você vai confundir uma coisa com outra. E aí, o que acontece é que no quartzo beta, então, você tem uma bipirâmide, né? Se forma uma bipirâmide com simetria hexagonal, onde aquelas 6 faces que aparecem no quartzo beta, pena que eu não trouxe aquelas figuras, né, que são da primeira parte da aula, mas as 6 faces, elas são equivalentes, você tem um eixo 6, e no quartzo alfa, você tem 3 faces de um jeito e 3 faces de outra, que 3 são de um romboedro e outras 3 de outro romboedro. Bom, isso mostra que mesmo exteriormente as diferenças são muito pequenas. No quartzo beta, então, você vai ter 6 faces equivalentes na parte de cima do cristal, e no alfa você vai ter 3 de um tipo e 3 do outro. E aí, quando você começa a olhar os cristais, né, de diferentes temperaturas, de baixa temperatura e de alta temperatura, o alfa e o beta, você começa a olhar a estrutura cristalina. Bom, aqui são todos tetraedros, né? Tetraedro é SO4. Quando você junta tudo, aí a fórmula final vai ficar SiO2, né? Os tetraedros são SiO4, porque você tem o silício no meio e 4 oxigênio ao redor. Aí, você começa a olhar a estrutura e você delimita a célula unitária. Olha, aqui é uma célula unitária do quartzo alfa, quartzo de baixa temperatura. Aqui é uma célula unitária do quartzo beta. Aí você começa a olhar nesses limites, olha aqui, esse é um eixo de ordem 3. 3, ó, você tem esses
esses 3 lados aqui, equivalentes, e aqui outros 3 menores. Então, o eixo aqui não é um eixo 6, é um eixo 3, né? Olha só. E aí, quando você olha aqui o quartzo de alta temperatura, o quartzo beta, o eixo é um eixo de ordem 6, porque, olha, esses lados aqui são totalmente do mesmo tamanho, né? Totalmente equivalentes. Então, a simetria é diferente daqui para cá, que é mais ou menos o que acontece, que é mais ou menos não, que é exatamente o que acontece nas faces dos cristais, quando elas são formadas de maneira bem formadas, né? Quando são formadas de maneira perfeita. Então, vejam que a estrutura, ela muda muito pouco, né? Você torce um pouquinho para cá, mexe um pouquinho para lá, e você transforma essa estrutura nessa estrutura aqui. Então, é muito fácil você transformar um no outro. Aí, aqui está escrito, ó, polimorfismo de deslocamento, quartzo alfa para quartzo beta. Então, é só deslocar um pouquinho, né? E diz aqui, a transformação ocorre instantaneamente a 573 graus Celsius. Olha só, se você pegar o seu quartzo alfa, né, e colocar ele nessa temperatura, você vai transformar ele no quartzo beta. Mas aí, isso é a temperatura, a pressão atmosférica, hein? Não precisa nem colocar na panela de pressão. Aí, você transforma o quartzo alfa no quartzo beta, mas o quartzo beta vai se transformar depois automaticamente nesse, porque ele é instável a temperaturas mais baixas, a menos que você mantenha ele a mais de 573 graus Celsius. Aqui diz que é facilmente reversível. Há um ligeiro deslocamento das ligações entre os tetraedros SO4, passando do grupo espacial P6222, hexagonal, temperatura maior, quartzo beta, para o P3221, trigonal, temperatura menor, quartzo alfa. Então, veja, aqui é um eixo helicoidal, 6,2, né? Aqui é um eixo trigonal, 3,2. Aqui nessa posição aqui, que é o A1, A2 e A3, continua a mesma coisa, ó, eixo 2. E aqui esse eixo 2 que tinha aqui nas bissetrizes de A1, A2 e A3, ele vai desaparecer. Então, as mudanças são pequenas, são sutis. Isso, então, é um polimorfismo de deslocamento, onde você transforma facilmente um no outro, que é o que a natureza faz, certo? Ah, eu trouxe umas figuras aqui. Eu me esqueci que eu tinha trazido realmente as figuras. Aqui é para mostrar a transformação de um no outro, né? Aqui algumas vezes você olha aqui de uma determinada maneira, você vê que um se transformou no outro. E aqui era aquele exercício que vocês faziam, onde vocês tinham de colocar as faces, né? E aqui forma-se um prisma, né? Um M, e aqui 2 tipos de romboedro, romboedro R e romboedro Z. O romboedro é aquela figura de 6 faces, né? Onde ficam 3 aqui no hemisfério norte e 3 no hemisfério sul. Então, aqui eu tenho 3 faces R aqui em cima e 3 faces R aqui embaixo, se alternando com faces do romboedro Z. São 2 romboedros, né? Já o que acontece no quartzo beta é que essas 6 faces são todas equivalentes. Essas 6 são todas equivalentes. Então, não vão ser mais associação de romboedro, vão ser pirâmides, né? Bipirâmides, porque tem a parte de cima e a parte de baixo. Cuidado que tem pessoas que falam que o quartzo normal, né? Quartzo alfa de baixa temperatura, aqui em cima tem uma pirâmide, né? Não é uma pirâmide, isso daqui são faces de romboedro, tá? E aqui também face de romboedro, ok? Só o quartzo beta, que é o de alta temperatura, que tem isso. Se você passar de quartzo beta, um cristal de quartzo beta para quartzo alfa, a estrutura por dentro fica toda diferente, mesmo que aqui por fora continuem parecendo faces de formas de alta temperatura, né, de quartzo beta. Aí, os cristais de quartzo beta, eles se formam em geral, quando um basalto está se formando, o basalto quando ele tiver quartzo, e aí o quartzo vai se formar em alta temperatura, quando um basalto está se formando,
E aí ele vai formar essas bipirâmides e, em geral, não vai formar o prisma, ou o prisma vai ficar muito pequeno. Então, você sabe que um quartzo é vulcânico por causa disso, né? Ele vai ter uma associação de formas diferentes. E aí, aqui é para mostrar que existe o quartzo esquerdo e o quartzo direito, porque às vezes o quartzo ele não tem esse eixo 3,2, ele tem um eixo 3,1, né? E o eixo 3,1 e o 3,2, a gente lembra que eles são, um deles é a imagem do outro, né? Um deles gira para um lado, outro gira para o outro, e aí os cristais vão ficar como uma imagem do outro, tá? E aí você chama um de quartzo esquerdo e outro de quartzo direito. Ok? Então, essa é a transformação de quartzo de alta temperatura para quartzo de baixa temperatura. E agora, o que é isso? Defeitos cristalinos e geminação. O que se trata isso? Os cristais não são perfeitos? E o que é isso, geminação, né? Aí tem aqui um texto. Eu mesmo vou ler, né? Porque somos tão poucos, somos quanto 11 alunos. Eu devo ter sorteado quase todos. Metade não deve ter microfone, né? Então eu mesmo vou ler aqui para vocês. Defeitos. Todo cristal natural ou sintético possui 1 ppb parte por bilhão de defeitos. Olha só, quer dizer que os cristais não são perfeitos. Defeitos não, nem sempre são mal vistos. Podem definir propriedades. Vejam só, né? Os defeitos vão definir propriedades nos materiais cristalinos e essas propriedades podem ser até úteis, né? Tecnologicamente úteis. Podem ser simplificadas como imperfeições no padrão de repetição do retículo. Então, você vai olhar o retículo cristalino, eu trouxe figuras também para a gente ver como que ocorrem esses defeitos. Aí tem um texto aqui, ó. É minha experiência que o povo, que pessoas que não têm vícios, não têm muito poucas virtudes, né? Então, quer dizer que as pessoas precisam ter algum defeito, né? Senão não vão ser pessoas boas, assim como também os cristais, né? Vão ter defeitos. E a gente vai falar agora a respeito disso, de defeitos. Nossa, mais texto. Vamos ver, então, se eu acho mais alguém para ler aqui. Para não ficar lendo aqui. Professor, posso dar uma lida novamente? Tudo Olha, bem. tem um voluntário, Antônio, por favor, leia para a gente, por favor. Condutividade em alguns semicondutores é devida à presença de pequenas quantidades de impurezas. A cor e luminescência de muitos cristais é devida às imperfeições no retículo. A difusão de átomos através do retículo pode ser acelerada pelos defeitos existentes. As deformações nas rochas crustais e do manto se dão através da nucleação e propagação de defeitos do retículo. Muito bem, muito bem. Vamos aplaudir esse aluno. Quanta informação importante. Ele falou da importância, né, de defeitos. Veja só, os defeitos eles vão ser muito importantes para a condutividade, para a cor, para a luminescência, para difundir átomos no retículo, né? Ou seja, fazer com que eles migrem, né, no retículo. Depois aqui, olha, diz coisas muito importantes, ó, rochas crustais e do manto, né, deformações dela, que acontece, nucleação e propagação de defeitos do retículo. Vejam só a importância dos minerais e dos seus defeitos nas deformações de rochas da Terra, né? E aí, olha, para mostrar para vocês como defeitos são importantes, né? Como é bom ter defeito nos cristais, existem vários livros tratando só sobre os defeitos em cristais. Olha só, vocês podem pegar esses livros, alguns na internet, alguns na biblioteca, quando ela reabrir, e vocês podem ler sobre defeitos. Olha esse daqui, por exemplo, olha que o Akira Higashi escreveu, defeitos no retículo em cristais de gelo. Veja que leitura interessante para vocês, né? Ficarem lendo lá antes de dormir sobre os defeitos de retículo nos cristais de gelo. Esse daqui, ó, em semicondutores. Esse daqui em geral, né? Esse daqui
A difração de elétrons. Por difração de elétrons, você consegue estudar muitos defeitos de cristais, né? Porque às vezes eles são muito pequenos. Aqui está aqui em sílica, olha só, né? Silício. Aí, bom, então eu vou ler aqui. Escala, classificação dos defeitos. Defeitos às vezes são pontuais, às vezes são lineares, às vezes são planares. Aqui nenhuma dimensão, né? Adimensionais, aqui linhas e aqui planos. Uma dimensão, duas dimensões, 0, 1 e 2. Defeitos podem ser pontuais, circunscritos à vizinhança de determinados átomos ou de maneira generalizada, afetando grandes porções do retículo cristalino, mosaicos cristalinos. Defeitos lineares, cunha helicoidais. Defeitos planares, mosaicos cristalinos. Como deve ser interessante isso, né? Então, vamos ver os próximos slides para a gente tentar entender alguma coisa, né? Aqui são defeitos pontuais, simplesmente vacâncias, né? Vacância, olha, de repente era para ter um átomo aqui. Cadê o átomo que está aqui? Sumiu, ficou um vazio. Se você tiver muitos vazios assim dentro de uma estrutura cristalina, isso vai ser um defeito, né? Pontual. Claro que isso vai influenciar nas propriedades do seu cristal. Aqui são vários, aqui como eu falei, né? Vários locais acontecendo isso. Aqui uma vacância. Aqui está vendo um átomo intersticial, ele está aqui num lugar onde não devia estar, está meio torto. Aqui tem uma impureza, ó, veio um outro átomo diferente, entrou aqui no lugar, ele é até maior, ó, mas se colocou aqui no meio, um átomo vermelho grande. Aqui uma coisa bem pequena aqui, ó, que entrou num vazio. Lembra aqueles vazios pequenos que aparecem dentro da estrutura? Ou tetraédricos, ou trigonais? Olha aqui, um átomo veio aqui e se enfiou aqui no meio. Isso são defeitos, né? Defeitos pontuais de vários tipos. Ou vacância, um átomo do próprio mineral, mas que entrou num lugar errado, onde não devia. Um átomo maior, um átomo menor. Todos eles causando, então, defeitos desse tipo que são pontuais. Aqui um exemplo onde está mostrando quem são os minerais, né? O níquel, alumínio e índio. Olha o índio aqui, ó, né? Muito maior, ele não devia estar aqui no local onde tem o níquel e alumínio só. Olha, que tem vazios, né? Aqui está tudo organizado, ó. Níquel, alumínio e alguns vazios pelo meio. Vazios, aí de repente aparece um átomo estranho aqui, e ainda de tamanho diferente. Claro que isso também vai influenciar no mineral. Que são imagens que pessoas fizeram em microscópio eletrônico de transmissão, aqui, ó, defeitos diversos em um retículo cristalino metálico real. Era um material metálico, né? Não diz quem que é. E aí você vê aqui, ó, defeitos, ó, tá vendo? Você consegue ver onde estavam, onde os átomos não estão como deveriam estar, né? Então é possível a gente ver esses defeitos com uma ampliação muito maior, né? No microscópio comum, microscópio petrográfico, a gente não vai ver esses defeitos. Aqui para mostrar que esses defeitos eles recebem nomes, né? Nomes em homenagem a pessoas que estudaram, descobriram esses defeitos. Aqui o Schottky, que é uma vacância. Aqui um vazio, né? Vazio. Aqui também outro vazio. Ó, tem um vazio de uma carga positiva e um vazio de uma carga negativa. Então, isso não vai... Uma vai compensar a outra, né? Aí, aqui um outro defeito, que é o defeito de Frenkel. Íon quebra a regularidade do retículo ao se colocar em um interstício. Então, você vai olhando, de repente você vê aqui uma coisa que não era para estar aqui, né? Não era para estar nesse lugar aqui, isso vai perturbar a sua estrutura. Então, esse é o defeito de Frenkel. Agora já são defeitos em linhas, não são mais pontuais. Uma linha inteira que está atrapalhando, que está destruindo a estrutura. Destruindo não, modificando a estrutura. Então, aqui visto uma visão de cima, né? E aqui uma visão, você olhando num corte, você vê aqui, olha aqui, ó.
essa coluna, essa fileira de átomos que estava se organizando aqui, cadê ela? Sumiu, foi interrompida aqui. Aí uma se deslocou para cá, essas daqui se deslocaram um pouco, né? Aqui estava perfeito, mas essas se deslocaram um pouco e tamparam aqui, né? Compensaram a ausência dessa fileira. Então, isso é um defeito em linha, chamado também defeito em cunha, que também acontece, é muito comum. Aqui mostrando outro defeito em cunha, né? Você está vendo as linhas, né? Perfeitamente elas estariam aqui. De repente, olha aqui, ó, interrompida, aqui interrompida, né? Ou seja, na hora desse cristal se formar, os átomos foram se organizando, mas de repente teve algumas falhas aqui pelo meio. Isso a gente fala que é um defeito. O que causa esse desvio em si? Muitas vezes é o ambiente de cristalização, né? Você começa a imaginar lá, você tem, vamos imaginar uma solução, né? Uma água, aí você tem os íons lá todos dissolvidos naquela água, aí a água começa a ir embora, e aí aqueles íons começam a formar uma estrutura cristalina, ou seja, começam a se organizar lá para formar um cristal. Mas não acontece perfeitamente essa organização, né? De repente, alguém dá um chacoalhão no pote de água lá da solução, então movimenta um pouco os átomos que estão se organizando, aí eles começam a se organizar de uma maneira um pouco diferente do que estava organizando anteriormente, aí acontecem coisas assim. Então, muitas vezes são problemas na hora da cristalização. O material está se formando, né? Os átomos estão chegando lá, cada um no seu local. De repente, um deles se põe num local diferente, onde não devia estar, né? Por algum problema lá. Como carros, né? Estacionando no estacionamento. Cada um tem o seu lugar para estacionar. De repente, um lá ocupa 2 vagas, né? Estaciona no meio de 2 vagas, e aí ocupa 2 espaços. Os átomos também fazem essas coisas às vezes. Tudo bem, Maria Fernanda? Então, em geral, são problemas de crescimento mesmo que vão causar isso. Aqui, defeitos em linha de deslocamento são responsáveis, por exemplo, pela maleabilidade dos metais. Podem ser vistos como uma linha parcial adicional à estrutura. De longe parece normal. Você olha assim, é difícil de ver, né? Às vezes. Mas aí você começa a olhar melhor. Aqui é um defeito em linha de tipo helicoidal. Olha, as camadas estavam se formando, tudo, aí de repente, olha, aconteceu um desvio aqui, ó. Um desvio, aí esse desvio vai tornar mais fácil chegar em outros átomos aqui e se grudarem nessa parede que se formou aqui, né? Fica mais fácil a cristalização do que, por exemplo, nessa posição aqui, não tem onde se encostar em outros átomos, né? Que está na forma de átomos, né? Esferas, que está na forma de quadrados. Mas aí, então, quer dizer, esses defeitos, assim, um deslocamento que aconteceu aqui, como fosse uma falha, né? Esse pedaço veio para baixo, esse pedaço veio para cima, isso vai causar aqui uma superfície extra, essa parede que está aqui, onde vai ficar mais fácil dos átomos se encostarem aqui, isso vai acelerar o processo de cristalização, né? Ele vai ficar mais rápido. Aqui como que fica, ó, né? Aqui o começo, depois pode evoluir dessa maneira e formar esse crescimento helicoidal que está aqui. Então, diferentes defeitos que acontecem durante a cristalização de um material. Aqui mostrando, né, uma figura de microscópio eletrônico de transmissão, onde você tem uma determinada direção cristalina, que é 2, -1, -1, 0, que é uma direção que está cortando meia unidade do A1, uma do A2 do lado negativo, uma do A3 do lado negativo, e é paralela ao C, né? Então, nessa direção que está aqui, olha a escala, 5 micrômetros, como é pequeno isso, né? E a pessoa começa a olhar aqui, começa a ver que tem esses deslocamentos aqui, essas linhas aqui, que aconteceram durante a cristalização do material em calcita.
Às vezes, né, eu falei durante o crescimento do cristal, mas pode acontecer depois também, né? Algum processo metamórfico, por exemplo, onde acontecem impressões, e aí isso também pode causar deslocamento nos cristais. Ok, aqui é calcita, ó, deslocamento helicoidal. Aqui um defeito planar, um plano inteiro modificado, ó, em mosaico. Então, você tinha aqui um cristal, estava crescendo nessa orientação, aí de repente começa a crescer em outra, então vai formando aquilo que não é mais um único cristal, né? Vai virar vários cristais, porque ocorreu esse deslocamento durante o crescimento, aquilo que era para ser um único cristal, no fim passa a ser vários cristais, ou seja, várias direções cristalográficas diferentes. Então, tem aqui a pessoa, né? Tem aqui como fosse um tapete, ela começa a chacoalhar, mexer no tapete aqui, começa a deslocar, fazer esses transtornos no crescimento do cristal. Aqui mostrando outra vez, ó, aqui é o retículo ideal, né? Onde você tem uma única direção cristalográfica, um único cristal, e aí no final, olha, acaba virando vários cristais por causa disso, né? Está crescendo numa direção, começa a crescer noutra, né? O defeito planar em mosaico pode ser considerado como defeito pontual adicional, que o retículo ideal, retículo em mosaico. Então, são coisas que acontecem na vida, na existência real dos cristais. E aqui alguma coisa sobre a importância dos defeitos estruturais. Então, aqui, impurezas versus dopantes. O que quer dizer isso, né? Impurezas, elementos presentes na estrutura que não são parte da fórmula do composto, né? A fórmula tem lá tais elementos, aí você começa a trocar, começa a pôr coisas lá que realmente não cabem no local, isso acaba transtornando, né, as propriedades do cristal. E aqui são dopantes, são impurezas intencionalmente adicionadas aos cristais, ou seja, experimentos de laboratório, né, coisas que indústrias fazem nos cristais. Podem ser isovalentes ou aliovalentes. O que quer dizer isso? Neste caso, originando defeito por vacância. Então, pessoas vão lá, na hora que estão cristalizando o material, elas provocam, fazem com que aconteçam defeitos, colocando impurezas lá dentro. A natureza também faz isso, né? Ela também vai colocar impurezas nos seus compostos, lá nos seus minerais, e também isso vai causar modificações, né, na estrutura. Ambos podem ser considerados defeitos. Esse é natural, esse daqui é provocado pela indústria. Aí aqui a explicação, o que é um íon isovalente e um aliovalente? Será que tem alguém aqui para sortear ainda? Vamos ver alguém aqui. Djalma Marques Correia, você já foi sorteado no dia de hoje? Estará presente, Djalma. Deixou ligado, foi embora. Parece que está presente, mas não está. Então, vamos sortear outra pessoa aqui. Vamos achar outra pessoa. Jennifer de Jesus Rosa, você está presente? Aqui, prof. Ah, está aqui, muito bem. Então, lê para nós, por favor. Licença. Por favor. O que é um íon isovalente e íon aliovalente? Isovalente é uma solução sólida intersticial ou substitucional com valência igual. Os íons são incorporados de forma simples. Aliovalente é uma solução sólida intersticial ou substitucional com diferença valência e é caracterizado pelo excesso de cargas introduzidas que causam grande concentração de defeitos na rede cristalina. O tipo de defeito depende da energia de formação, os defeitos de Schottky. Eu não consigo pronunciar isso. Schottky. E Frenkel são exemplos de defeitos aliovalentes.
Muito bem, muito bem. Vamos aplaudir essa aluna. Vejam só que informações mais importantes eles deram para a gente, né? Ela deu para a gente, né? Quando leu esse texto. Ela disse aqui, ó, que às vezes você troca coisas por lá, mas as coisas que você trocou têm a mesma valência, né? Você tira, por exemplo, um potássio e põe um sódio. Ambos têm valência 1+, né? Mas às vezes você troca, né? Você tira lá um sódio, põe um cálcio dentro do seu mineral. Ixi, isso vai causar um problema enorme, né? Defeitos dentro da estrutura. Isso precisa de alguma compensação, né? E aí, então, a sua estrutura vai ficar perturbada porque você trocou coisas que não devia ter trocado, né? Na hora que a pessoa está ali naquele... Onde está aqui? Está aqui colocando dopantes nos cristais, então ela precisa tomar cuidado, né? Com essas coisas que ela faz, defeitos, para não causar esses problemas. Aqui tem o diamante, olha, essa coisa que a natureza faz, né? Você olha aquela fórmula ideal do diamante, que só tem carbono, na verdade não tem só carbono, né? Você começa a olhar lá os átomos, você vê carbono, 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 de repente um deles é um nitrogênio. Olha só, nitrogênio está lá, não era para estar lá, né? Além de que nitrogênio é pentavalente, eu acho, carbono é tetravalente. E aí você vai trocando lá dentro. Olha o que causa isso aqui, ó. Confere cores do amarelo ao castanho. Ou seja, você tem um diamante dessa cor, você pode suspeitar que ele tem nitrogênio lá, alguns átomos de nitrogênio dentro da estrutura, substituindo o carbono. Eu vi que descobriram um novo mineral dentro. Ah, não, isso é outra coisa diferente, né? Os diamantes, a Maria Fernanda perguntou aqui, ó. Eu vi que descobriram um novo mineral dentro de um diamante. Tem relação com isso? Não, não tem relação com isso. Os diamantes, eles são muitas vezes cheios de inclusões, né? Diamantes se formam, como a gente já viu, alta pressão, alta temperatura, né? Portanto, alta profundidade. Não é só assim, né? Mas, em geral, assim eles se formam e eles vêm numa rocha, eles vêm trazidos lá da profundidade para a superfície numa rocha, né? Em geral, uma rocha chamada kimberlito, também não é só isso, né? Mas aí eles, quando eles se formaram lá naquela alta pressão, alta temperatura, eles se formaram, mas eles têm inclusões, né? Assim como os minerais formados aqui em cima também, eles nunca são puros, né? Você imagina assim, você vai pegar um cristal de feldspato absolutamente puro. Não, você começa a olhar ele tem inclusões, tem minerais que se formaram antes dele, que ficaram lá no meio dele, né? Ele englobou, né? Minerais que foram englobados, inclusões, e o diamante também contém, quando ele chega aqui na superfície, você vai olhar para ele, ele não é totalmente puro, né? Ele tem alguns minerais lá dentro, como inclusões, e essas inclusões, esses minerais, eles são muito, muito importantes, por quê? Porque eles foram formados também em alta pressão, alta temperatura, não são coisas que se formam aqui na superfície. Aí você começa a estudar aquilo, você tem informações de como é lá embaixo, né? Como é lá a profundidade onde se formou esse diamante. E volta e meia as pessoas acham minerais novos que são inclusões de diamantes, coisas que ainda não foram estudadas. Em geral, são muito pequenos, né? São coisas raras, tem 1, 2 grãozinhos. Aqui no Brasil já acharam vários assim também, que são minerais novos, lá em Juína. Juína fica no Mato Grosso. É Mato Grosso. E lá encontraram os diamantes cheios de inclusões, e essas inclusões são minerais raros, são coisas que ainda não foram estudadas. Alguns deles ganharam nome há pouco tempo, outros deles ainda nem têm nome, ainda estão sendo estudados. Então, é muito importante estudar, porque são coisas que não são aqui da superfície. E nesse diamante aí que apareceu há pouco tempo aí no noticiário, eles acharam um mineral também, que é um mineral que se forma só a alta pressão, alta temperatura, que já era conhecido sinteticamente. Então, já tinham feito em laboratório, né? Falaram, olha, só em laboratório eu consigo fazer isso aqui. Mas a natureza, não. Na natureza não se encontra. E aí se encontraram dentro desse diamante. Muitos minerais que são encontrados hoje em dia já eram conhecidos por terem sido feitos em laboratório, mas ainda não tinham sido encontrados na natureza. Esse é o caso desse mineral aí, incluído nesse diamante,
não é algo tão raro, nem algo tão diferente assim para ter tanta propagação na literatura. Mas eu esqueci o nome, esqueci o nome do mineral, mas é um nome assim. E então é isso. Mas não tem nada a ver com isso. Era isso, Maria Fernanda? É isso. Então, é a explicação. Então, Eu tinha mostrado um artigo desse diamante algumas aulas atrás. Acho que o senhor se lembra, né? sim, você mandou para mim, eu acho, né? Ou você É, colocou aqui eu na coloquei no lista? grupo para o pessoal ver, né? E Sim, comentei a descoberta desse sim, mineral diferente dentro do diamante que foi encontrado sim. na África. Eu já sabia há muito tempo dessa descoberta, porque eu faço parte da Comissão de Nomes de Minerais, e aí então eu recebo, antes do mineral ser aprovado, né, antes da pessoa poder publicar, ela precisa mandar a descrição desse mineral para a Comissão de Nomes de Minerais, e aí então eu já tinha lido isso há muito tempo já, e agora só que foi publicado, mas não é uma coisa do outro mundo assim, né? É uma curiosidade. É, uma curiosidade. Aí, bom, então estamos falando aqui, né, de você colocar nitrogênio num diamante, isso vai, aqui diz, ó, configuração eletrônica diferente do carbono, só pode substituir carbono em pequenas proporções, menos de 0,1%. Então você coloca lá uma quantidade muito pequena de nitrogênio no seu diamante, aí ele já vai mudar de cor, ok? Isso chama-se centro de cor. Elétron é apreendido em posição de ânion vacante. Pode ser elétron extraído de metal alcalino. Níveis de energia disponíveis para o elétron na vacância por exposição à luz comum. Então, muitas das cores que se encontram nos minerais, eles têm relação com isso, né? Centro de cor, você faz uma pequena mudança lá, coloca uns elétrons, uns elementos estranhos lá. Por exemplo, aqui tem o roxo da silvita. Silvita é cloreto de potássio. Cloreto de potássio, que é isomorfo, né, com a halita. Ametista também é roxo. Quartzo fumê, todos gerados por centro de cor. Então, uma pequena modificação, né? Você pensa que é uma grande mudança que tem para mudar a cor, mas não é assim. Aí, aqui diz, importância para estrutura e química intracristalina. Defeitos cristalinos, importância nas deformações intracristalinas, chama de crepe, e na difusão de elementos pelo retículo. Então, aqui você tinha um retículo, ó, todo normal aqui, e de repente, olha aqui, ó, tem uma deformação aqui. Por quê? Porque aconteceu como acontece em falhas, né? Um pedaço do cristal vai para lá, um pedaço vai para cá, aí o defeito vai migrando, né? Vai migrando se continua essa pressão. Então, que são mudanças que acontecem não pelo crescimento do cristal em si, mas por mudanças que acontecem depois, né? E é isso daqui vai influenciar de maneira importante no seu cristal. E aqui no B, migração de um defeito linear em uma célula cristalina, da esquerda para a direita. Então, vai acontecendo mudanças. Olha aqui os átomos que estavam em preto, aqui originalmente. Olha aqui, ó, ficou metade para lá, metade para cá. Ó. Vendo? Aqui regularizou, parece, né? As camadas, as fileiras de átomos ficaram nas posições como estavam originalmente, mas os átomos pretos aqui mudaram de lugar. Aí a forma do cristal mudou sem fraturamento ou perda da estrutura cristalina. B. Vacâncias ou interstícios gerados pela migração de defeitos pontuais. Então, quer dizer, um átomo que estava aqui, ó. Cadê o átomo que estava aqui? Ele migrou, veio para cá, ó, tá vendo? Formou, então, aqui ficou um vazio, e aqui ele ficou num espaço aqui onde não deveria estar. Aí, o que é isso agora? E isso apareceu aqui? Por que esse slide apareceu aqui nessa aula? Expliquem para mim. O que é isso daqui? Simetria? Simetria? Tem uma simetria, muito bem. Olha, aqui no meio tem um plano de simetria, né? Isso daqui, você olha assim de longe e fala, é uma casa. Aí você começa a olhar mais de perto. Não, são duas casas, né? Duas casas.
Uma delas é a imagem da outra, aqui é como se tivesse um espelho, né? Um plano de simetria. E aí tudo que tem do lado de cá, tem do lado de cá também, né? Aí, essa janela aqui, se você traçar uma reta aqui, do lado oposto, você vai encontrar na mesma distância outra porta, né? Que era uma porta, outra porta. Essa janela que está aqui, você vai encontrar outra, essa daqui de cima, outra. Ou seja, tudo que está do lado de cá está relacionado para o lado de cá por um espelho, né? Uma imagem do outro. O que acontece se uma pessoa sair aqui nessa janela, que abrir essa janela e sair? Outra pessoa igualzinha vai abrir essa janela e vai sair aqui por causa da simetria, certo? Então, como que a gente chama isso daqui? Parece uma casa, mas são duas. Como a gente fala a respeito dessas duas casas? Como a gente fala? São duas casas... Casa geminada. Geminadas, muito bem. São casas geminadas. Por que estamos falando disso, né? E aqui um monte de casa igualzinha, ó, tá vendo? Mas aqui, por exemplo, essas duas casas aqui são casas geminadas. Eu poderia falar que elas são geminadas? Não, porque não há uma simetria, perfeito. Muito bem, vamos aplaudir esse aluno. Brilhante conclusão. Aqui não tem um plano, né? Simplesmente é um crescimento contínuo, né? Como se fosse um cristal, aí outro cristal crescendo na mesma orientação aqui, né? Uma orientação paralela um e outro. Então, a gente não chamaria cristalograficamente essas duas casas de geminadas, assim como também tudo que está para lá. Aí, bom, então na natureza a gente vai encontrar casas geminadas, às vezes assim duas, às vezes são muitas, né? Um geminado múltiplo. Aqui tem outra casa, que é o inverso dessa, depois tem outra que vai ser o inverso da outra, ou seja, elas vão se alternando. Aí são casas geminadas múltiplas. E na natureza, o que acontece, né? Olha, aqui não são cristais geminados, né? Porque eles estão na mesma orientação, né? Não tem uma simetria, um plano de simetria relacionando um com o outro. Aqui sim, ó, um cristal para lá, um cristal para cá. Você pensa, é um único cristal? Não, um cristal geminado, são dois indivíduos. Aqui, ó, são geminados múltiplos, que nem aquelas casas que são uma grudada na outra, uma grudada no outro. A gente ouve tudo que os vizinhos falam, né? Tudo que acontece, a gente fica sabendo. Então, são geminados múltiplos, né? Aqui esse daqui é um geminado que acontece muito na albita, aquele feldspato de cálcio, de sódio, né? E aqui é como a gente vê no microscópio, ó, tá vendo? Um paralelo do outro, um geminado múltiplo, que a gente fala, ou polissintético. Aí, aqui é um geminado simples, né? Aí, quando a gente tem casas, a gente tem simplesmente uma do lado da outra, né? Estão todas elas de pé, né? Você não tem uma casa que está virada de cabeça para baixo, né? Uma de um lado, outra de cabeça para baixo, outra de cabeça para baixo, uma de lá. Isso não acontece com casas. Então, todas elas paralelas, mas com cristais acontece. Olha só. Olha esse geminado aqui, ó. Um está de pé e outro está de cabeça para baixo. Imagina que você tivesse duas casas, uma para cima e outra para baixo. Não acontece, mas com geminados de minerais, acontecem coisas muito, muito diferentes que não acontecem com as casas. E às vezes é muito mais comum para uma determinada espécie mineral ocorrer na forma de geminado, porque os geminados são mais estáveis do que os cristais individuais. E aí vamos conversar um pouco sobre eles, a gente vai começar hoje a falar um pouco, mas depois a gente vai conversar mais sobre o assunto. Geminados, né? O que é um geminado? É um intercrescimento mineral de maneira regular. O que será isso, maneira regular? Pode ser uma propriedade diagnóstica do mineral. Propriedade diagnóstica significa que permite identificar o mineral. Porque alguns minerais, eu já falei isso, né, agora há pouco, alguns minerais são invariavelmente geminados, porque eles são muito mais estáveis quando geminados. Então, é uma propriedade muito característica de alguns minerais, alguns feldspatos, por exemplo. Aí, aqui é como a gente vê no microscópio, alguns geminados, essas linhas aqui são linhas de geminação, aqui é calcita, né?
Aí, nossa, que texto enorme. Vamos ler esse texto e depois a gente já encerra a aula de hoje, né? Não, vamos ver mais um pouco, né? A gente aguenta um pouco mais ainda. Então, vamos ver se eu tenho alguém aqui que não foi sorteado. Lívia Rocha, você está aí? Oi, professor, tô sim. Olha, está aqui a Lívia. Lê para nós, por favor. Leio. Geminação. Ocorre quando o intercrescimento de indivíduos da mesma espécie cristalina se dá segundo um padrão cristalográfico definido, repetitivo para exemplares de uma mesma associação ou procedências diversas. Na geminação, o retículo cristalino de um indivíduo relaciona-se ao retículo cristalino do outro através de uma operação de simetria que não estava presente nos retículos originais. Os elementos de simetria mais frequentes na geminação são planos de simetria, centro de simetria, eixo próprio 2 ou mais raramente, eixos próprios 3, 4 e 6. Para reconhecer um padrão de geminação, é necessário observá-lo em vários conjuntos de indivíduos de uma associação. Muito bem, vamos aplaudir essa aluna. Veja que importante que ela falou para a gente, né? Ela falou que o que relaciona indivíduos pode não ser simplesmente um plano de simetria, como a... Vamos voltar aqui atrás, né? Aqui é um plano de simetria, só aqui no meio que relaciona, né, esses dois indivíduos. Aqui também, ó, você pode imaginar um plano, outro plano, infinitos planos de simetria relacionando esses indivíduos entre si. Aqui já não, olha, aqui tem um indivíduo de cabeça para cima, um de cabeça para baixo. O que aconteceu? Eu posso imaginar um eixo de ordem 2 aqui no meio, né? Eu posso fincar aqui imaginariamente um eixo de simetria de ordem 2 que está fazendo com que a outra metade desse cristal gire e fique de cabeça para baixo, assim. Então, às vezes, são eixos de simetria que fazem acontecer os geminados. E esses elementos são elementos de fora do cristal, né? Como bem explicou a aluna, né? Onde diz aqui, não estava presente nos retículos originais. Olha só, né? Então, são elementos de simetria adicionais que vão aparecer. Pode ser plano, pode ser um centro de simetria, pode ser um eixo 2, né? Como a gente viu agora há pouco, às vezes 3, 4, 6, também vamos ver. E então é isso que acontece. Aqui está mostrando em nível de retículo, ou seja, estou aqui com esses círculos aqui simplificando, representando simplificadamente uma associação de átomos. E aqui, ó, o cristal está se desenvolvendo nessa orientação, nessa, né? Todos esses planos paralelos. De repente, eles começam a se organizar de uma maneira diferente aqui, ó. Aqui era um O que está de pé, aqui o O está deitado, né? Então, aí acontece de você ter o mesmo mineral, mas nessa região tem uma orientação, nessa região tem outra, então o que se formou foi um geminado aqui. E aqui tem um plano de simetria relacionando esse lado com esse lado, então são dois indivíduos, aqui tem um retículo 1, aqui um retículo 2. Aqui também está mostrando a mesma coisa, né? Aqui uma orientação, aqui outra orientação. Isso acontece muitas vezes porque fica mais estável para o cristal se começar a se desenvolver numa direção diferente, e aí essa é a maneira da gente ver, né, por dentro os cristais geminados. Aqui também é a mesma coisa, né, um retículo com uma orientação, outro retículo com outra orientação, e aqui você tem um plano de simetria relacionando um com o outro. Aqui também. E agora os tipos de geminados. Vamos deixar para a próxima aula, porque tem muita coisa para a gente falar ainda, muitas imagens, muito assunto para a gente discutir. Então, na próxima aula, a gente conversa sobre os tipos de geminados. Pode ser? Tudo bem para vocês? Então, tá bom. Então, vamos acabar a nossa aula de hoje. Muito obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado dos defeitos. Foi uma aula de defeitos, né? E até então, até sexta-feira, então. Até sexta-feira. Obrigada, prof. Obrigado a vocês. Até logo, professor. Tenha um bom dia. Até logo. Vocês também. Bom dia para vocês. Até sexta-feira. Até mais. Vou desligar aqui, então. Obrigado a vocês por terem vindo.